Então, agora estamos gravando. Esse é o nosso encontro da disciplina Oficina de Fotografia, semestre letivo suplementar, no dia 5 de outubro, encontro vespertino, onde a gente vai trabalhar o tema da perspectiva, né, através do texto Perspectiva e o Olho do Sujeito, e dos filmes Santuário e... qual é o outro filme? Juarez, Paraíso, Juarez, do Thomas Farkas. Tá? Então, e aí? Leram o texto? Alguém tem algum comentário a fazer sobre o texto? Hein? Hélio? A dúvida... Eu tenho umas dúvidas, mas aí você vai discorrer ainda primeiro, né, sobre o texto? Sim, vamos falando. Pronto, então, à medida que você estiver falando aí, eu faço a pergunta no processo aí, né, no andamento. Mas o que você achou do texto? O que você... Eu achei muito interessante. Inclusive, ele faz um apanhado geral, né, dos tipos de perspectivas e onde essas perspectivas, né, foram mais usadas, né, em que circunstâncias, né? Aí que ele fala lá das perspectivas que foram usadas na Idade Média, no Oriente, né? E se detém um pouco, ou mais profundamente, né, na perspectiva lá do Renascimento, porque justamente aquela perspectiva do Albert, né, a perspectiva do Albert foi que ela serviu como base para a construção da máquina fotográfica, né, que a gente utiliza, né, até hoje, né, esse tipo de perspectiva. Foi bem interessante. Ele colocou também, né, alguns problemas desse tipo de perspectiva, fez uma ligação justamente com o olho humano, né, a forma como o olho humano enxerga. Isso é bem interessante, né, para a gente ver realmente assim que essa perspectiva, né, lá do Albert, lá do Renascimento, ela não é perfeita, né? Aí, né, tem outras coisas aqui também, mas eu vou parar por aqui e deixar outras pessoas falarem um pouquinho, senão eu manipulo aqui. Sim, mais alguém tem algum comentário a fazer? Sobre os filmes também, sobre o... Então, o tema dessa aula, por que eu trago esse texto, né, junto com esses filmes, e nessa semana que a gente está trabalhando as linhas diagonais, né, como exercício. A gente, na semana passada, trabalhou em cima da linha do horizonte, né, a linha do horizonte como um elemento importante. A gente, aí pensando, relacionando com o texto também sobre aquele primeiro texto, né, que falava sobre o equilíbrio na imagem, né, a importância do equilíbrio, e a linha do horizonte ela guarda uma relação muito forte com essa percepção de equilíbrio, né? Manter a linha do horizonte significa oferecer ao espectador um chão, literalmente, né? A possibilidade de ler a imagem com uma certa facilidade. Esse chão, né, essa linha do horizonte, e essa relação com o espectador, né, o Arlindo Machado vai deixar muito claro nesse texto, né, a importância do espectador para essa perspectiva. Por quê? Porque ela é construída em nome da ilusão. Ela é construída
Opa! Perdi a conexão, será? Estão me ouvindo? De Deu uma modo... quedinha, mas voltou. Deu uma quedinha e voltou. Ela deu uma perdidinha aqui. Então, ela é construída no sentido de produzir a ilusão. Tem alguém com algum problema na Praça das Artes aqui, se alguém puder ver, mandar o link, não sei o que está vendo, talvez alguém queira entrar, mas eu estou acompanhando aqui e não quis entrar. Então, essa ilusão, né, que é ofertada ao espectador basicamente aquilo que a perspectiva do eixo central nos fornece, essa perspectiva renascentista, que é uma perspectiva que começa a ser descoberta a partir de aparelhos. É uma perspectiva matemática, e como toda a descoberta matemática, ela é muito facilmente transposta para uma técnica e para os aparelhos que podem auxiliar nessa técnica. Então, você tem uma história, né, de avanços dentro dessa perspectiva, né, que vão estar relacionados a aparelhos, né, a câmera clara, as técnicas de desenho, o quadro, que eu acho que eu já comentei, o quadro do Dürer, né, que todo trançadinho, e que permite que eu esquadrinhe a realidade, isso ligado à geometria euclidiana, ao próprio processo de expansão marítima, que está ligado a justamente transpor esse quadro, esse diagrama, né, euclidiano para o globo terrestre. Né? Então, quando você faz os paralelos e os meridianos, e as coordenadas, né, você transporta essa descrição matemática para o próprio globo. Isso possibilitou traçar rotas que iam além dos espaços conhecidos. Você pode imaginar o desconhecido. A ideia de que a Terra é redonda está casada também, está fortalecida por essa aplicação da matemática euclidiana sobre o globo. Né? Quando você começa a ver que os paralelos e os meridianos eles vão se casando, mas tem suas distorções, então quando você vai estudar essa distorção, você chega à conclusão de que a Terra é redonda. Uma outra forma de dizer que a Terra é redonda, porque né, me esqueci qual foi o filósofo que já tinha provado isso através de outro método, né, na Grécia, né, aqueles postes no Egito, em outro lugar, enfim, outras técnicas, mas essa é mais uma forma de descobrir que a Terra é redonda, né? Ele deve tem alguém aqui. Deixa eu ver aqui, o que está acontecendo na Praça das Artes? Tem um pessoal aqui falando. Tá, tem alguém aqui falando, mas tudo bem, parece que está tudo ok. Então, essa perspectiva, ela é assim, construída com aparelhos e vai se desenvolver depois com um renascimento, um ressurgimento da câmera obscura, né, que é um artefato que, na verdade, é um fenômeno. Né? A câmera obscura é o fenômeno da orientação dos raios luminosos quando eles atravessam pequenos orifícios. A câmera obscura é esse fenômeno que você vai ver na projeção do Sol na sombra das árvores. Né? O fenômeno que você vai ver na formação da imagem dentro do nosso globo ocular, né? Da projeção do cristalino sobre a nossa córnea. Então, é um fenômeno natural. Tá? Mas a câmera obscura, como um aparelho que reproduz esse fenômeno, vai começar a ser usado na pintura. Se vocês puderem ver aquele filme Moça com Brinco de Pérolas, onde retrata a vida do Vermeer, né, que é um pintor muito bem conceituado entre os fotógrafos, porque ele vai explorar elementos da luz através da câmera obscura, né? Então ele vai usar, ele vai pintar a partir dessa experiência, como muitos outros pintores usavam, né, essas ferramentas tecnológicas. E a câmera obscura vai evoluir, né, vai evoluir com lentes, vai evoluir com obturadores, tudo isso antes de se chegar na fotografia.
É um processo de técnico que vai acontecer, vai se casar com a lanterna mágica, que projeta imagens também, e durante 200 anos você vai ter essas imagens técnicas já acontecendo. Mas, quando a fotografia chega, ela traz um a mais, que é justamente a aceleração rumo àquilo que a gente conhece, né, hoje, né, que é uma tecnologia cada vez mais independente do ser humano, cada vez menos, né? Se antes na câmera obscura você precisava pintar, com a fotografia você aperta o botão e acontece, né? Que é a propaganda da Kodak, né? Aperta um botão e nós fazemos o resto, tá? Então você tem um caminhar rumo ao automatismo, né? Então a fotografia ela já é automática lá no início, né? Eu digo isso porque a gente vai começar a falar agora de exposição, de controle de câmera, mas a gente vai falar de uma maneira mais teórica do que prática. Se você quiser avançar nos controles práticos de uma câmera, eu vou dando as dicas e vocês seguem. Mas se você quiser trabalhar com os automatismos, também não tem problema nenhum. A fotografia já é automática, né? Se você pensar que o pintor ele precisava pintar o quadro que ele via pela câmera obscura, isso já era um automatismo para a perspectiva geométrica aí de eixo central, essa perspectiva albertiana, que você fazia os cálculos para reproduzir o desenho, depois você vai usar o esquadrinhamento do espaço pelo método do Duer, depois você vai usar a câmera clara, que permite você projetar a imagem através do olho, né, e do desenho ali, que é um outro dispositivo, depois você vai usar a câmera obscura, depois você vai botar lente nessa câmera obscura. Então, você vai acrescentando automatismos, né? Formas de controle cada vez menos trabalhosos, né? Que produzam efeitos rápidos, né? Até chegar no instantâneo, que vai gerar o cinema, né? Quando surge o instantâneo, que é a fotografia com tempo de exposição bem curto, você está a um pulo de chegar no cinema, né? Então, a câmera, né, fotográfica, ela é herdeira de todo esse processo. Mas ela reproduz os elementos que estão nessa construção, assim, porque é uma construção técnica, que também pode ser encontrada na forma como o nosso olho produz a imagem, né? Aí estão falando só do olho, para a gente não esquecer que a visão não é um sentido que acontece no olho, simplesmente. Muito pelo contrário. O olho talvez seja responsável por uma parte muito importante, se você, sem o olho, você não enxerga realmente, né? Talvez a parte mais importante, mas a imagem, a percepção da imagem que a gente tem do mundo, ela acontece muito mais no cérebro, né? A captura dessa imagem, os dados, são o olho que captam, mas o ver, ele é cerebral. E esse jogo é fundamental para o fotógrafo, porque ele trabalha com essa percepção. Eu já falei, a gente já comentou sobre a questão da imagem plana, né? As nossas imagens, elas não têm profundidade. E é isso, é essa ilusão de profundidade que o Arlindo Machado trouxe nesse texto, né? Falando sobre essa ilusão de profundidade. E essa ilusão de profundidade cria uma geografia do plano, né? Aqui, que é a nossa tela, que é essa tela que nós preenchemos com imagens. Então, você tem uma geografia do plano ali que eu preencho com alguns fenômenos, não é? Alguns fenômenos que criam ilusão. O grande fenômeno da ilusão é justamente o surgimento de um ponto de fuga. O ponto de fuga é esse... Inicialmente, ele é esse artifício, né, da construção da imagem, ou seja, todos os raios
todas as linhas que avançam rumo ao fundo do quadro, elas avançam rumo ao ponto de fuga. Né? Quem teve a oportunidade de fazer artes no colégio pode ter visto, ter feito essa experiência, né, de pegar um quadrado e transformar ele em um cubo. Como é que você faz isso? Você coloca um ponto fora do desenho, em algum ponto do papel, faz as linhas desse retângulo, desse quadrado, progredirem rumo a esse ponto, e depois você fecha o quadrado, você faz um cubo. Ou seja, você, com um ponto de fuga, esse quadrado ganha tridimensionalidade. Então, um ponto de fuga é um elemento fundamental da representação tridimensional em superfícies planas. Porque a gente gera esse ponto onde eu consigo ver a profundidade, o ponto onde a profundidade acontece. O meu olho também produz um ponto de fuga, mas o meu ponto de fuga ocular, ele não é fixo. O meu olho, ele produz movimentos sacádicos, que são esses movimentos que o Arlindo Machado fala aqui, né? Parecidos com os movimentos brownianos dos elétrons, esses movimentos do olho, né, que vai percorrendo o espaço. E esse movimento é um movimento do meu ponto de fuga. Parou ali, calma, gente, calma que eu já volto, calma que eu já volto, voltou. Voltei? Tudo bem? Ok. Ok. Então, deixa eu ligar o ar aqui que estou ficando calor. Então, o ponto de fuga que o meu olho, essa imagem, porque o meu olho funciona como uma câmera obscura, ele tem uma lente. Essa imagem se projeta sobre a minha córnea, né, o fundo do olho. Mas existe um ponto de atenção, que acontece na fóvea, que é uma pequena depressão muito pequenininha que está lá no fundo do olho, que é a parte mais sensível, que é a parte onde a gente vê cor. O resto é tudo preto e branco. E essa atenção, de uma certa forma, é o que gera, né, o que seria o meu ponto de fuga real, físico, biológico. E ele nunca está parado. Ele trafega. Quando você cria uma imagem bidimensional que reproduz essa minha experiência visual, você precisa fixar um ponto de fuga. Então, e aí é que está o lance, porque eu faço com que o meu espectador tenha que assumir o mesmo ponto de fuga da minha imagem para usufruir da ilusão de perspectiva. A gente já está habituado a isso. Mas a ilusão de perspectiva, ela depende dessa sintonia entre o meu olho e a imagem que eu vejo. Nas imagens pintadas, a forma como o pintor coloca as imagens na tela apontam para o centro. As bordas são naturalmente consideradas bordas, são naturalmente consideradas zonas fora de quadro. A informação se concentra para o centro. Fala-se que a pintura ela é muito centrípeda. Você pode fotografar centrípedamente também, fazendo com que a sua narrativa esteja toda voltada para o centro e como se houvesse um vazio para fora do quadro. Mas a fotografia, ela começa a instaurar essa ideia do fora de quadro. Um pouco que a pintura também fez, né? Aí por isso que eu trouxe o filme do Thomas Farkas sobre o cinema que o Juarez Paraíso decorou, porque a narrativa dele é muito interessante, essa ideia do
que ele começa fazendo um painel que ia ocupar a parede. Mas conforme ele vai fazendo, ele vai sentindo a necessidade de comunicar, ele vai sentindo a necessidade de sair do plano. E aí começa aquelas formas meio embrionárias que vão saindo da parede, vão ocupando, né? E começa a interferir na própria arquitetura. Ele começa... E isso é muito o desejo da pintura, né? Quer dizer, pela interferência com o cinema. Se no primeiro momento ela era centrípeta, com o diálogo com a fotografia, ela também começa a se tornar centrífuga, ou seja, fugir do centro, procurar as bordas, né? O quadro de cinema o tempo inteiro está procurando as bordas, né? O que há para um lado e para o outro do quadro, né? Esse sentimento de continuidade entre a imagem que está no quadro e o mundo exterior. Para a narrativa cinematográfica é fundamental. É isso que vai permitir a gente fazer o nosso filme, por exemplo. É isso que permite a montagem paralela, o campo contra campo. A montagem em si, né, é o fora de quadro. Essa percepção de continuidade para além do que acontece no quadro. Então, o cinema joga com isso, né? Joga com esse fora de quadro, a imagem fotográfica joga com isso, né? Traz isso. E é isso que parece que o Juarez Paraíso traz ali, naquele cinema que, infelizmente, foi... Né? Acho que ficou 4 anos só montado ali, aquela decoração, e depois foi desmontada, talvez por algum programa mais careta, né? Não é aquele... Eu não sei qual que é, não. Tinha até que estudar esse cinema. Esse cinema é muito interessante, né? Então, essa relação com o fora de quadro que vai fazer com que, no Renascimento, você tenha pinturas ilusionistas, né? Você tem uma coisa assim, chega a ser bem brega até, né? Aquelas pinturas onde a pintura parece sair do quadro, que cria uma ilusão. Um bom exemplo para nós que a gente pode acessar é a Igreja de Conceição da Praia. Ela tem, que é uma coisa comum para as igrejas do Renascimento, né? Acho que ela já é barroca, mas, enfim, barroco também, barroco trabalha com isso, né? Mas Lerê, tá caindo, tá caindo. Voltei. É que meu filho também está em aula online, então a internet aqui, até que é boa a internet aqui, mas tem uma hora que o negócio fica crítico. Então a Igreja de Conceição da Praia tem esse teto. É uma boa experiência para vocês perceberem essa vontade de ilusão, né, que vai ter nessa pintura. Então você tem uma pintura que ela dá a ilusão que o teto é mais alto e de que você acessa, no caso, a Virgem Maria, eu acho que está no teto, como se ela estivesse ali, como se ela fosse algo. Ela cria uma ilusão num jogo com arquitetura. Isso é muito comum, né, na arte do Renascimento, do Barroco, tá? E essa busca por essa ilusão. E o cinema, ele é herdeiro dessas linguagens, também na busca pela ilusão. E joga com fora de quadro. Aí ele joga tanto com fora de quadro que a imagem, dentro de uma sala de cinema com a luz acesa ou com uma imagem na TV, ela tende a quebrar um pouco com essa interação, com essa imersão que o Mas essa sala escura para projetar as imagens, ela tem um outro ganho, além da necessidade de você ter uma luz menor para você poder ter mais visibilidade da projeção, né, para a relação de contraste entre a projeção e a sua experiência e a sala ser razoavelmente interessante, para você poder ver melhor a imagem, ver melhor os pretos, os claros.
além disso, a sala escura produz esse efeito de o entorno, que é aquela ideia do sonho, que também vai ter, né, a ideia do cubo branco nas artes plásticas, né? A ideia do espaço real do mundo ser abolido naquela experiência. Então, entra uma sala de cinema escura, com uma cadeira macia, confortável, onde eu fico ali quase que em suspensão, totalmente imerso no filme. Da mesma forma que o cubo branco também tira você de uma conexão com outros espaços, é um espaço, teoricamente, ideal para a exposição artística, né? Todos esses espaços já foram bastante questionados ao longo dos anos, né? A gente já está também calejado de ouvir as críticas a isso, em vários sentidos. Mas continuam sendo fórmulas, né, que, pelo menos no cinema, se mantém com muito vigor. Tá? Então, essa ideia da ilusão, né, e essa relação do sujeito com o quadro, ela é muito marcada por esse ponto de fuga. Por isso que o Arlindo chama, né, o texto dele do olho do sujeito, né, a perspectiva, o olho do sujeito. Porque essa perspectiva, ela entra em sintonia, ela força a sintonia do espectador. O espectador ele adota aquele ponto fixo da imagem fotográfica como seu próprio ponto de vista, a sua própria perspectiva. Por isso, a maioria dos planos, a gente pode dizer que quase praticamente todos os planos de um filme, eles são planos subjetivos. O plano subjetivo é aquele onde você reproduz o olhar de algum personagem. Mas, ao mesmo tempo que pode ser algum personagem, ele também pode ser o ponto de vista do narrador. Quantos filmes vocês já viram onde o narrador é um personagem? Então, o ponto de vista do narrador também é um ponto de vista subjetivo. Por mais que esse narrador seja externo ao próprio filme. Né? No Deus, Diabo na Terra do Sol, dá uma impressão que o narrador é o cego Júlio, porque é ele que canta ali. Mas não é a voz dele que entoa os cânticos que narram o filme. Né? Mas pode parecer, em algum momento, fica uma questão dúbia. Mas essa é a ideia do narrador, né, que apresenta o filme. Né? No Grande Lebowski aparece o narrador no boliche ali em algum momento. E ele não tem nada a ver com a história. Fala um olá para o Grande Lebowski, que é uma apresentação de narrador também interessante. Né? Grande Lebowski dos irmãos Coen. Né? Enfim, é importante a gente perceber quem é o narrador de um filme. Isso é fundamental para a gente entender os filmes. Às vezes é um personagem, e nem sempre no filme o narrador está falando: bom, bem-vindo a essa história, eu vou contar para vocês como é que foi. Nem sempre é assim. Às vezes é simplesmente o ponto de vista de um personagem. Né? Por exemplo, quem é o personagem central, o personagem principal de ET, o extraterrestre? O ET? É o ET? Parece, né? Que você vai ver o filme do ET, mas não é ele. O personagem central que alguém falou, que é o menino. Você vê a vida, toda a narrativa ela acontece pelos olhos do menino. Né? Então, o menino que guia, na maior parte do filme. É claro que você tem um deslocamento aí, né? É um narrador externo, mas que grande parte das vezes ele cola no menino. É o menino que vai, a experiência dele, aqui, o pessoal se lembra. É o menino que vai, durante a maior parte do filme, ser o olhar que a gente vai dizer de principal, né? E essa sintonia com a experiência do menino é que produz a emoção no espectador. O espectador se emociona com a aventura do menino porque ele se identifica com esse menino. Né? Esse olho do sujeito. Quem é o sujeito? O sujeito é o espectador. É o espectador que se torna um sujeito no filme, um sujeito que vê pelas mãos do narrador, que é o clássico, o cinema clássico funciona assim.
Por isso que grande parte dos filmes, talvez a grande maioria, sejam filmes sobre um personagem, né? Você vai lá no Oscar ou qualquer outra premiação, você tem ator principal. Alô, 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 alô? Alô, alô, estão ouvindo? Estão me ouvindo aqui? Sim, sim. Alô, alô? Alô, alô, vocês estão me ouvindo? Alô, alô? Estou ouvindo, professor. Estamos. Dá para ouvir, então não dá para ver. E agora, ó, microfone. É que eu tenho aqui um computadorzinho, mas ele não tem microfone de gente, só tem microfone profissional. Aí eu vou ficar aqui, de repente, vamos ver. Alô! Então, o som fica melhor assim? Fica com retorno, pelo menos eu estou escutando o retorno. Ah, não, porque é que eu abaixei, tirei o som ali. É que eu aumentei para ouvir vocês. É agora, tá bom? Tá com retorno ainda. Tá com retorno ainda. Tá com retorno. Deixa eu ver se eu tirar o som. Deixa eu ver se eu tirar o som daqui. Ah, porque tem dois sons. E agora? Melhorou? Tá melhor agora? Agora Sim. tá legal. Então, vou ficar aqui, porque aí se cair, pelo menos vocês ficam me ouvindo. Não vão me ver, mas quero ver essa gravação, como é que vai ficar. Então, essa ilusão, essa conexão do espectador com a imagem está muito ligada ao ponto de fuga. Né? O ponto de fuga como esse elemento geométrico que vai, né, se você trabalha com uma lente, você vai produzir um ponto de fuga que vai produzir vários pontos de fuga, né, mas o ponto central ele vai existir, qualquer deslocamento do ponto central se torna evidente, né, mas você pode trabalhar com ele, direcionando ele. Mas o fundamental do ponto de fuga, para a gente entender essa relação do espectador com a imagem, é que o ponto de fuga ele sempre cai na linha do horizonte. E, normalmente, as linhas que ligam aquilo que está mais próximo, né? Está mais próximo do quadro, aquilo que está mais ao fundo no quadro, que está lá que vai cair no meu ponto de fuga, essas linhas são linhas que se tornam diagonais, são linhas diagonais. Por isso, o exercício que a gente fez de buscar linhas diagonais que fossem reais e que estivessem ancoradas aí numa imagem nivelada, de forma que a percepção do horizonte fosse facilmente observada, né, pelo espectador, mas que as diagonais pudessem trazer uma mensagem. E aí, por isso que eu acabei pedindo para vocês assistirem também o filme Santuário. Porque o filme Santuário, né, do Lima Barreto,
não é o escritor carioca, é o cineasta, que eu não sei nem se ele é paulista. Lima Barreto, eu não sei. Eu sei que ele era da Vera Cruz, que é uma companhia paulista, que fez o Cangaceiro, né, uma imagem imponente, uma imagem do cinema clássico. Se vocês não viram o Cangaceiro, é um filme muito famoso, né, talvez o primeiro filme a levar a imagem do Brasil para fora. E o Lima Barreto dirigiu aí o Santuário, que é aquela narrativa totalmente feita por imagens, né? Isso que é muito interessante para a gente ver como é que ele vai construindo o campo contra campo entre aquela pessoa que vai lá, né, visitar o Santuário de Congonhas, mas você vai vendo a trajetória dele e a marca desse lugar são as ladeiras. Então, ao mesmo tempo que você tem um horizonte sempre, né, porque eu já expliquei, isso é uma regra, né, praticamente, você não tira a horizontalidade do horizonte na fotografia para cinema e audiovisual, a não ser que isso seja dito, que isso seja necessário. Por princípio, qualquer imagem no cinema e no audiovisual depende da horizontalidade. Você precisa dizer ao espectador o horizonte, precisa informar o espectador do horizonte. Então, quando você vê as diagonais na filmagem do Lima Barreto, você tem algumas informações importantes que vão além da profundidade. Você tem diagonais de profundidade, mas você tem diagonais de diferença que vão marcar a diferença de altura entre o espaço geográfico, vão delimitar altitudes diferentes na experiência física. Isso não está no quadro. Não são altitudes do plano, são altitudes daquela geografia do espaço. Aí vocês vão ver nos exercícios que foram enviados várias diagonais que vão dialogar com escadas. É muito interessante, porque são diagonais muito bem aplicadas, que não são diagonais que trazem a informação de profundidade, mas que trazem a informação de altitude, de altura, diferentes alturas. Né? Quando você tem os andares no mesmo quadro, né? Tem ali uma imagem de um shopping, então você vê os andares no mesmo quadro, fica muito evidente, né? Que uma escada leva para uma outra altura ali, né? Tem o primeiro piso e tem o segundo piso, o mezanino ali. Outras, a escada, ela continua, mas você não vê para onde é que ela vai, mas você sabe que aquela escada sobe. Então, te dá uma geografia do espaço. Então, a diagonal, ela traz esse dado. Tem uma mão de um neném na diagonal também. Isso marca também aquele neném está mais alto do que a câmera. Tem uma relação diferenciada. Então, essa diagonal, sendo usada como altura, ela é importante. Para você alcançar ela, você precisa ter o horizonte. Você não pode confundir, criar diagonais que confundam a leitura do quadro. Por isso, a importância desse eixo, do eixo do horizonte, está marcado. Você não fugir, você não quebrar o horizonte, porque isso te garante uma percepção da profundidade, uma percepção de alturas. E, é claro, você tem outras experiências diagonais que fogem a isso, né? Que são simplesmente desenhos da diagonal, perfeitamente possível de você usar. Mas é importante entender as funções da linha diagonal que você pode acionar na hora de narrar a sua história, e como elas podem se complementar. Outra questão fundamental para a gente perceber o uso da linha do horizonte é que a gente, na experiência visual, você vai ter a linha do horizonte do mundo, ela está lá, é aquela que você vê no mar, que normalmente quase nunca a gente tem a vista dela, mas ela vai estar sempre lá. A gente, né, imagina que existe um horizonte. E existe a linha do horizonte, que é formada pela direção
do ponto de fuga que é gerado pelo meu olhar ou pelo olhar da câmera. Quando eu coincido a linha do horizonte real com o meu olhar, eu estou em clara frontalidade, né, com o meu objeto. A linha do horizonte, o horizonte, não sei se vocês já tiveram essa experiência, né, mas o horizonte está sempre à altura do olho. Se vocês tiverem a oportunidade de ir até a praia, façam essa experiência. Fiquem ali na praia e olhem o horizonte. Você não precisa olhar para cima nem para baixo. O horizonte, se você olhar reto, o horizonte está bem na sua frente. Se você subir uma montanha e olhar reto, o horizonte permanecerá ali. Você não precisa olhar nem para cima nem para baixo. Essa é uma característica do horizonte. Por isso que, conforme a gente sobe, a gente vê mais, o horizonte fica mais distante, porque eu vejo além do horizonte, conforme eu subo. E por isso que o farol ele é uma lâmpada no alto, porque a altura do farol marca a distância que aquela luz alcança, para os navios poderem enxergar. Então, a linha do horizonte marca também a direção de onde eu estou olhando. Ou frontal, se a linha do horizonte está passando pelo meu olho, isso é um elemento ótimo para criar ilusões. Tá? Eu citei algum exercício, aquele quadro da Madame Cézanne, que tinha um corre-peito aqui, um negócio assim no meio da parede, que se confundia com o horizonte. Não era um horizonte, era um horizonte artificial, porque essas paredes pintadas ao meio têm essa função de criar um horizonte dentro da casa das pessoas, e com esse horizonte artificial dentro da casa das pessoas, dá uma ideia de amplitude, porque você vê o horizonte. Então, é um elemento arquitetônico que cria a ilusão. Essa parede dupla, né, que você pinta em alguns lugares tem isso. Você pode imaginar, serve também para não sujar, eu pinto mais escuro embaixo, então onde a cadeira encosta não vai sujar tanto. Também. Mas também amplia o ambiente por causa dessa conexão com esse horizonte criado. Então, a linha do horizonte, né, ela manipular essa linha do horizonte real com a linha do horizonte gerado pelo ponto de fuga e pela perspectiva do olho do sujeito, é um exercício, é uma forma fenomenal de criar ilusões e criar texto para o seu espectador, num filme. Né? Porque se a linha do horizonte está no meu olho, significa que a câmera está frontal. É uma relação de frontalidade com o meu personagem. Inclusive, é o padrão. Né? É outro padrão. Linha do horizonte no olho, é aquilo que a gente leu no último texto. Né? Onde é que você coloca a câmera? Eu coloco na altura dos olhos. Com isso, você une o ponto de fuga e esse horizonte criado pelo ponto de fuga com o horizonte real. Quando isso muda, quando meu olho sobe, significa que a câmera está olhando de baixo para cima. Significa que o horizonte real desceu e o olhar subiu. Então, a câmera está olhando de baixo para cima. Quando essa relação muda, o horizonte cai, desce, é o sentido contrário. A câmera passa a olhar de cima para baixo. Então, isso é fundamental para você criar climas, linguagens. E outra coisa fundamental, quando o horizonte real some da tela, você perde a noção de espaço. Nesse momento, aí realmente você virar a tela não cria muitos problemas. Tem algumas fotos que tem esse exemplo, fotos que usam, né? A foto do Bené vai usar aquele passarinho ali que vai ser jantado. Né? Uma outra colega colocou uma vassoura no chão, você está apontando para o chão. O horizonte real foi para cima totalmente, você está olhando diretamente para o chão, saiu do quadro. Quando ele sai do quadro, eu posso brincar com a posição da câmera, não preciso mais seguir as linhas, né, e fico mais livre.
Da mesma forma, quando eu olho para cima, saiu do quadro, o horizonte real foi para baixo do quadro, é mais fácil de eu, né, entortar e procurar um enquadramento, porque já não faz sentido. O horizonte saiu do quadro, já não faz sentido eu reproduzir esse horizonte. Esse horizonte faz sentido quando ele aparece no quadro. Tá? Então, são elementos fundamentais. Perder o horizonte no quadro significa também, então, que você perde um pouco essa possibilidade de escrita. Como é que você perde o horizonte no quadro? Em que momentos? É importante ver os filmes, vendo em que momentos o horizonte sai do quadro e como é que é construído esse momento. Como é que ele se relaciona, né? Porque um filme é uma relação de uma imagem com outra, e com outra, e com outra, e com outra. Então, como é que é construído aquele momento onde o quadro, aí você perdeu o horizonte? Como é que ele... E por quê? E como? É uma forma de observar as imagens que a gente faz. Então, dominar essa linguagem, que nem aquela piada que eu fiz da história do Spielberg, né, que o John Ford falou com ele, é fundamental. Eu compartilhei no Facebook da disciplina, a gente tem um Facebook também. Eu ia colocar no YouTube, mas não consegui. São as regras que a produtora O2 fez para a série Felizes para Sempre, era o nome da série. Felizes para Sempre, termina com ponto de interrogação, uma série que passou na Globo, acho que é 2014, não sei que ano. Não vi também, eu só vi esse chamado, mas é interessante para olhar as regras, porque tem gente que não tem Face. Eu tentei botar no YouTube, mas o YouTube me avisou que a imagem era proibida, eu não poderia botar. Eu tirei, deixei lá. Eu posso tentar botar uma versão, estou tentando. Mas é interessante. Eu vou botar um link, então, no Face, para essa matéria, né, que está aí na Tecmundo, eu acho. Mas é uma matéria interessante. Ou não, Adoro Cinema, algum site desses de cinema. E lá tem um videozinho que está no Vimeo. Também tem um vídeo no Vimeo, posso compartilhar com vocês. Mas é interessante que eles vão dizer as regras que foram usadas para manter a homogeneidade do projeto fotográfico. É uma série, você tem vários fotógrafos e acaba sendo necessário você criar elementos de linguagem que perpassem aquele produto. É o que eu falei, que a gente veio falando, né? Você tem que criar os códigos daquele produto audiovisual que você vai produzir. O fotógrafo ele tem que trazer esse eixo para o seu trabalho, no produto audiovisual. Né? Mesmo que esse eixo seja a bagunça, é importante que esse eixo esteja definido. Por que é um eixo onde o quadro tem que variar? Por que isso? Por que não aquilo? Porque esse produto pede. Tem um filme muito engraçado, que é o Natural Born Killers, que é do Oliver Stone, é um filme um pouco antigo, mas ele é marcado por uma câmera torta, imagens monocromáticas. Teoricamente, ele seria um filme experimental, né, de imagens. Só que é o experimental dos americanos, né? A gente vai assistir no próxima aula o Sem Essa Aranha, que é um experimental de verdade, eu acho. Né? Esse do Natural Born Killers é um experimental de playground. Mas é muito engraçado que ele foge de uma câmera horizontal, de uma continuidade, mas ao fugir de uma continuidade, ele cria uma outra continuidade, ele não consegue fugir completamente dessa continuidade. Então ele cria uma outra que é muito caretinha, incrivelmente, é meio patético olhando esse filme hoje em dia, né? Mas está lá, quem quiser assistir, Natural Born Killers, assassinos por natureza. Eu não gosto desses filmes, não. Cinema americano eu não gosto nem de citar, a não ser quando é ruim, tipo, vejam esse filme que é bem ruim. Então, falando nisso, eu lembro do Rodorovsky, vou contar uma história aqui que é legal. O Rodorovsky, vocês sabem que tem até um filme bem bacana sobre o Alejandro Rodorovsky, é um diretor chileno, né, apesar do nome, o nome é russo, porque a família dele é russa. Mas ele é um diretor chileno e é o cara do tarô, né? Hoje em dia ele é tarólogo.
mais conhecido como tarólogo do que como cineasta. Mas ele tem filmes maravilhosos que vocês têm que conhecer, né? A Montanha Sagrada, Fando e Lis. São filmes bem legais de se ver. E ele tinha um projeto megalomaníaco com o livro Duna. Né? E ele ia filmar o livro Duna, ia ter o Marlon Brando, ia ter Salvador Dalí. E ele tinha conseguido assim, ele tinha feito um projeto que era megalomaníaco, era incrível, era um negócio assim. E foi, e não se realizou. Aí ele ficou muito triste e tal. Aí depois ele viu que todo o projeto que ele tinha feito, que ele tinha levado nas produtoras, tinha sido chupado pelo David Lynch, que foi pago para fazer a versão do Duna, não sei em que época isso, 90 e tal. Eu sei que eu fui ver a estreia, fui ver esse filme na época, foi o único filme da vida que eu assisti em CinemaScope 70mm. É realmente uma experiência de só vendo mesmo. Eu só pude ver o filme porque eu assisti 2 sessões. Naquela época, você pagava o ingresso e só era tirado do cinema no final do expediente. Ninguém te tirava do cinema no meio do expediente. Você ficava ali vendo quantas sessões você quisesse ver. E para mim foi fundamental ver esse filme em 2 sessões, porque uma eu sentei de um lado, na outra eu sentei do outro. E é outro filme, é tanta tela que você não consegue acompanhar. É uma experiência realmente incrível, assim. Por isso que acabou, porque assim, é até difícil você ver o filme. A experiência de imersão do 3D é muito mais fácil de você acompanhar do que a experiência de imersão do 70mm, mas estava nesse jogo aí dessa época, né? Porque você não acompanha, você tem que virar o rosto para ver a tela. Você olha aqui e de repente está acontecendo algo fora do seu campo de visão, então é difícil acompanhar sem perder partes do filme. Então esse filme foi lançado, CinemaScope, David Lynch, diretor, e o Rodorovsky estava se moendo porque tinham pego o projeto dele filmado. Aí tem um filme deles, tem um filme sobre essa filmagem, esse projeto do Rodorovsky, né? Filmando Duna. Deve ter aí na internet em algum lugar. Aí ele fala que ele estava se moendo, passou... Enquanto esse filme estava sendo produzido, ele passou assim, com ciúme, com uma inveja do cara. O cara pegou meu projeto, se sentindo lesado, roubado, ele não queria ver o filme. Aí ele demorou para ver o filme. E quando ele foi ver o filme, ele saiu tão feliz, porque o filme era uma porcaria. Aí ele falou, que maravilha, esse filme é muito ruim. E ele se sentiu aliviado, porque aquele filme era muito ruim. Era o filme que ele ia fazer. Então, acho que para citar cinema americano tem que ser filme ruim, porque a gente fica mais feliz, porque eles fazem muita porcaria mesmo, é muito brega. Os filmes americanos são muito brega. A gente está tão envolvido com os processos de linguagem que eles estabeleceram que parece que é razoável aquilo, né? Mas conforme a gente vai se distanciando no tempo, a gente vai vendo como que a linguagem deles é totalmente artificial, o termo seria kitsch, né? Brega mesmo, em português brega, né? Então, essa conexão com o horizonte, com a altitude é fundamental. E aí entra aquela questão do exercício do papel. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Da nossa tela. Nossa tela de papel. Por quê? O que produz o efeito de ponto de fuga central na fotografia, né, é o efeito da ótica. É o mesmo que acontece no nosso olho. É a ótica que joga o ponto de fuga que eu vejo que produz esse ponto de fuga a partir da fóvea, né, dessa centralidade da fóvea e desse movimento sacádico do meu olhar. É a ótica que vai definir esse ponto de fuga. E vocês sabem que é possível alterar a forma como a imagem é vista oticamente, né? No celular, se eu faço assim, né? Eu abro assim, né? Eu aproximo a imagem, ou afasto. Quando eu faço assim, afasto, né? Quando eu faço assim, eu aproximo.
que é aquela brincadeira, né, de usar uma tela maior. Agora eu congelei aí, mas continuo falando aqui. Tudo bem? Estão me ouvindo? Então, usar uma tela maior ou usar uma telinha menor. É uma relação ótica. Nas nossas câmeras, né, tanto essa câmera que vocês estão vendo minha imagem agora, como a câmera do celular, ou as câmeras de cinema, todas as câmeras que a gente usa, elas têm um padrão fixo do sensor. O sensor é essa telinha onde a imagem se projeta. Quando você tem uma lente que altera a distância focal, o que ela faz? Ela aproxima e afasta a imagem como? Ampliando e reduzindo essa projeção. A projeção que a lente faz sobre o sensor aumenta e diminui a imagem. Tá? É assim que é o famoso zoom ótico. Zoom ótico é uma lente que pode mudar esse tamanho dessa projeção, que nem uma lanterna, que quando você aproxima da parede, o facho luminoso fica menor. Quando você se afasta da parede, o facho luminoso fica maior. É isso que a lente faz, né? Ela produz um facho luminoso que atinge o sensor, que pode ser maior ou menor, que altera a distância focal. Então, a teleobjetiva, as lentes teleobjetivas fazem esse efeito, né? Elas pegam a projeção e aumentam. Dá a impressão de que o quadro diminuiu. No celular e nas câmeras digitais que não tem zoom ótico, a maioria, quando você faz isso, né, quando você amplia a tela, dá o zoom, o que faz é justamente o recorte do quadro. Em vez de eu usar o quadro maior, eu uso um quadro menor. Em vez de eu usar todo o sensor, eu passo a usar uma pequena porção, um pedacinho. Então, aquele pedacinho da projeção, quando eu vejo na minha tela que é grande, parece que a imagem cresceu. É o zoom. Quando eu abro a imagem e vejo num ângulo de visão maior, normalmente eu estou usando todo o sensor. E pensar essa relação, quando você está dialogando com o ponto de fuga, é fundamental. Porque a percepção de distância, ela diminui com a distância. Pense você com seu namorado, sua namorada, deitada ali, ou deitado no cangote dele ou dela, e olhando aquele rosto bonito que você gosta tanto. A distância entre o nariz e a orelha parecem enormes, porque você está ali com o rosto bem pertinho. A orelha parece um mundo, parece um grande vale, se você olha aquela orelha de pertinho. Quando essa pessoa se distancia, a distância entre a orelha e o nariz vão diminuindo também, conforme ela vai ficando distante. Vai ganhando uma outra forma. E é isso que acontece com as imagens também, quando você reproduz elas com essa alteração de distância. Então, quando você reproduz uma imagem em tele, a tendência é essas diagonais de profundidade se tornarem menores, porque a tele, ela pega o que está longe e amplia, mas o que está longe continua longe. Por isso que é muito comum você usar a tele para reproduzir aquelas imagens, uma subjetiva de alguém que está olhando de longe. Você usa uma tele, porque a gente já identifica isso. Ao mesmo tempo, a grande angular, ela produz um outro efeito, que é fazer com que essas linhas de profundidade pareçam muito maiores. Então, eu coloquei lá no vídeo, né, aquelas imagens do filme do André Tonati, que a gente vai assistir em algum momento aqui, né, quando falar de movimento de câmera, Bang Bang. Então, você tem ali aquela imagem no quarto, né, onde o Péréio atravessa vestido de macaco ali, é um quarto de hotel, de motel. Não tem espaço nem para cama direito, mas aquele quarto parece um mundo,
porque está filmado em grande angular. Já a imagem da bailarina sobre o prédio, parece que a cidade está colada ali. Parece que a cidade é um fundo pintado. A distância entre os prédios que estão distantes e que formam aquela paisagem de cidade e a bailarina, na realidade, é grande, mas a teleobjetiva faz com que essa distância diminua. Ó, congelou de novo. Mas eu estou aqui, ó, estou falando, eu gostei disso. Então, diminui. E ao diminuir, dá essa impressão que a profundidade também diminui. Então, essa percepção do ponto de fuga casada com a diagonal, casada com a profundidade, conectada com o uso das lentes, é essencial para você estabelecer um discurso fotográfico para o filme. Você precisa saber definir esses usos e como esses usos, em diferentes momentos, estão relacionados com o roteiro, o filme que você está fazendo. Tomar decisões. Vamos assistir depois esse vídeo do Felizes para Sempre, que eu acho que vai clarear bastante como essas decisões podem interferir na produção da imagem. Lá, não falando exatamente de ponto de fuga, distância, mas de outros elementos, que são os elementos que ele escolheu para trabalhar. Cada filme você vai poder escolher os elementos técnicos e de linguagem que você achar melhor. Por isso que é um trabalho criativo, não tem nada definido, né? Existe uma criatividade a ser posta em prática. Ok? Entenderam tudo isso? Abriu a mente de vocês? Alguém ficou com saudade aqui. É claro que eu estou fazendo um resumão do tema pelo eixo do mais importante. Por isso que eu não estou abordando, né, a lente tele, tantos milímetros, não sei o quê, não sei o que lá, não sei. Quem for trabalhar com fotografia, logicamente, né, saber de distância focal, fator de corte, tamanho do sensor, vai ser fundamental em algum momento. Você começar... Mas isso, naturalmente, você vai se envolver quando você pensar em comprar a primeira câmera, quando você for filmar, quando você começar mais profissional na área de fotografia, fatalmente você vai se deparar com isso. Se você já tem isso como uma decisão, fatalmente isso já é um tema que você está cansado de saber. Né, Bené? Bené já está cansado de saber. Distância focal, obturador, tal. Isso aí tudo já é. Né, Bené? Bené está aí ou está só de butuca? Eu estou aqui, tô ouvindo você, mas assim, Leonardo... Agora não estou ouvindo, não. Agora estou... não estava ouvindo, agora estou ouvindo. Eu liguei agora. Então, uma coisa, Leonardo, apesar de já ter algum tempo já manuseando equipamento e tudo mais, com toda a humildade, eu digo para você que sempre falta elemento suficiente para a gente fazer um bom trabalho. Eu nunca me dou por satisfeito em dizer que eu sei, que eu conheço, ou que eu tenho controle. Eu estou sempre precisando aprender mais e mais. Mas a ignorância, ela aumenta com conhecimento. Isso é uma lei da física, né? A zona escura aumenta conforme você aumenta a zona clara, a zona do conhecimento, né? A zona do invisível, ela aumenta conforme você aumenta o visível, né? É verdade. Por isso eu sempre digo que é importante a gente ser curioso, porque só a curiosidade permite que a gente amplie também o conhecimento. Pois é. Mas você já sabe que é uma lente grande angular, uma tele, uma normal. Você sabe, se eu te disser uma lente 85, você já sabe dizer o que ela é. É isso que eu estou falando, né? Claro que tem muito mais coisa para a gente conversar aí. Mesmo eu também não... Né? Quem trabalha com isso, quem está conectado com outras coisas, sabe muito mais do que eu sobre o que está sendo usado no cinema, por quê, por que essa, por que a outra, por que as AIS, por que essa, por que a cookie, né? Não faz parte do meu conhecimento pleno, né? Mas é isso que eu queria que vocês percebessem, né? Que nesse tema, nessa conexão entre distâncias, horizontes, pontos de fuga, tem um O.
O ó do Borogodó aí. Viu? E aí a gente vai explorando isso, tá? São possibilidades. O Roman Polanski, ele só usa uma lente para filmar, grande angular. Ele faz filmes inteiros só com uma 30mm, para cinema, 25 para cinema. Roman Polanski tem vários filmes, porque ele gosta da câmera no cangote dos atores, ele gosta de ficar nos atores ali. É o estilo dele. Né? Outros preferem trabalhar só com tele. Outros usam todo o range de lentes para produzir os seus efeitos. Né? E aí? Mais algum comentário? Eu queria fazer uma perguntinha aqui. Umas 3 perguntinhas. É o seguinte... O Hélio está falando, peraí. Fala aí, Hélio. Desculpe. É o seguinte, eu queria fazer umas 3 perguntinhas aqui, só para tirar umas dúvidas. No texto aqui, ele coloca, tem logo no início do texto aqui, ele coloca assim, falando da pirâmide visual. Sim. Aí ele coloca, eu vou ler aqui rapidinho. Então, ele imaginava o quadro como uma seção plana daquilo que ele denominava pirâmide visual. Ângulo de visão do olho. Aí, mais adiante, ele coloca assim, para construir essa perspectiva, ele considerava o centro visual como sendo o ponto fixo. Eu queria saber se esse ponto fixo seria sinônimo de ponto de fuga, ou esse ponto fixo, ele poderia ser entendido como outro ponto, além do ponto de fuga. Não, ele é o ponto de fuga que vai depender muito dos seus enquadramentos. Se o seu enquadramento... Deixa eu tirar o som, se alguém falar depois, eu fico em eco. Se o seu ponto de fuga coincide com a linha do horizonte, tem uma relação frontal com a linha do horizonte, você gera um ponto de fuga só. Se a relação entre os objetos também é frontal, fica evidente esse ponto de fuga único. Se você desloca, né, o eixo desse ponto de fuga, né, fora da linha do horizonte real, você acaba criando um ponto de fuga que cai sobre o eixo, né, porque as linhas elas se direcionam para aquele eixo, mas também cria um outro ponto de fuga que está fora, um ponto de fuga virtual. Na aula da noite eu vou falar sobre isso, porque tem alguns exemplos muito interessantes. Quando você olha para cima, você tem linhas que apontam para um ponto de fuga que está para baixo e linhas que apontam para um ponto de fuga que está no alto. Então, essas linhas, você identifica porque você identifica 2 pontos de fuga na distorção óptica. Né? Mas não é a minha experiência visual. Eu leio, porque eu já estou habituado a ler essas diferentes... Né? Eu digo assim, eu como um genérico, todos nós estamos. Porque nós vemos muito mundo através de lentes e telas planas. Então, nós estamos acostumados a traduzir esses pontos de fuga. No caso, se você ainda, além de deslocar esse ponto de fuga no sentido vertical, deslocar também no sentido horizontal, pegar objetos, né? Pega uma esquina, por exemplo, né? Onde você tem uma rua indo para um lado e outra para o outro. Você já cria 2 pontos de fuga diferentes. Né? Os objetos que estão alinhados com uma rua vão para um lado, os outros que estão alinhados com outra rua vão para o outro. Se você inclina, você cria 3 pontos de fuga. Você cria uma perspectiva de 3, uma perspectiva mais complexa. Conforme você complexifica a perspectiva, também é mais difícil para o espectador ler. Então, você tem que saber quando usar isso. Isso se relaciona diretamente com o tempo da imagem no quadro. Se isso é fundo, é legal, porque isso produz um efeito. Mas se isso é frente de quadro, se isso é importante, isso é outra demanda. Tem um livro que está na bibliografia, que a gente vai trabalhar um texto, mas em qualquer momento eu coloco o livro todo à disposição de vocês, que é o Narrativa Visual, do Bruce Bloch, que ele explora isso, tati-bitati, ali, com muita simplicidade. Vocês, a partir desse livro, vão poder estudar, os que tiverem interesse, né, para aprofundar esse tema. A perspectiva, você vai ter livros e livros falando sobre isso, né, e analisando esses fenômenos. Tá?
Aqui é um ontem para dizer que tem caroço nesse angu. Mais alguém? Inclusive, só um comentáriozinho, é que esse tipo de apanhado que você falou, desses vários pontos de fugas assim numa mesma imagem, eu acho que para a fotografia fica interessante. Realmente, para o cinema é mais complicado, porque justamente, como você falou também, a gente só consegue enxergar em uma direção. Então, muitas vezes, assim, a imagem passa rápido, né? E você não consegue. É como você deu o exemplo do CinemaScope, né? Você está ali focado num determinado ângulo O cinema... do ambiente, né? Aí realmente se passa rápido, você não tem como acompanhar do lado oposto, né? Mas na fotografia, como a gente pode parar para saborear a fotografia, né? Então você pode olhar primeiro para um lado, né? Com mais de um ponto de fuga, olhar para outro, né? Eu acho que é um efeito legal para a fotografia isso. A fotografia de cinema ela é um pouco mais limitada, na maioria dos casos, por causa dos produtos que a gente faz, né? É aquela coisa, se você junta uma galera para sair, você tem que estar disposto a esperar todo mundo. Se você quer fazer alguma coisa rápido, quer dar seu jeito, quer chegar lá, você não vai de galera, você vai sozinho. Né? Para chegar rápido, vá sozinho. Para chegar longe, vá acompanhado. Né? Então, o cinema é uma produção de imagens que se pretende algo muito grande. Né? Uma série, um conjunto, tanto é que você vê, qualquer equipe de produção é imenso. Então, isso traduz o peso. Né? O peso do cinema, a forma como o cinema quer fazer e faz, é tudo muito limitado. Isso porque a gente estabelece essas conexões entre desejos, o desejo do roteirista, o desejo do ator, o desejo do diretor, e é isso que faz o cinema, essa combinação de funções que você não daria conta sozinho. A experiência dos Ganzerla, que vocês vão poder ver para a próxima aula, daqui a 15 dias, é a experiência de um cinema leve, de um cinema que se faz com 5 pessoas, 2 atores e 3 na técnica. E de vez em quando o cara sai da técnica e participa do filme. Filmes que se fazem em uma semana. O Sem Essa Aranha, eu acho que foi filmado em 2, 3 dias. É uma outra lógica. O cinema brasileiro tinha muito isso, era um cinema leve. O cinema da retomada, ele é marcado por um peso. A galera do cinema antigo, antes da década de 90, falava que a gente fazia filme com 2 combis. Hoje em dia, a equipe de cinema não cabe em 5 caminhões e 10 vans. Você fazer um filme 5 caminhões e 10 vans. É um outro peso. Então, não quer dizer que você não possa fazer cinema com essa leveza, né? de enquadramentos, de formas, de linguagens. Mas é que, naturalmente, o meio cinematográfico é mais pesado. Então, ele acaba também produzindo filmes que são mais limitantes, mais parte da linguagem. Certo. Eu tinha outra dúvida aqui. Ele fala aqui também da perspectiva curvilínea. Essa perspectiva curvilínea, o efeito dela é próximo, por exemplo, do uso de uma grande... Quando a gente usa uma grande angular, esse efeito da perspectiva curvilínea, ele pode ser associado justamente com aquele efeito que a grande angular faz, de ficar assim, aquela coisa mais curva, tipo esférica deve ser, eu não sei, se talvez o Escher fazia umas gravuras, né, explorando essa curvatura da imagem, é possível. É possível que seja essa. Eu também não sou esse artista todo que conhece as perspectivas, essas outras perspectivas, não. Mas é possível. Tinha um cinema 180 graus. Você já chegou a ver uma sala de cinema 180 graus? Não. Filme de planetário. Em Feira de Santana tem um planetário. Tinha até um professor da UFRB que fez filmes para lá, e ele, né, filmes de animação, que eram isso. Ele tinha que fazer a câmera, o jeito dele fazer, tem um método. Você pega nos programas de edição de filme, né, de filmagem em 3D, esses programas que fazem realidade virtual.
Sim. Né? Você cria uma câmera dentro do programa e o jeito de fazer a imagem para o ambiente de planetário era criar uma esfera reflexiva e você filmava essa esfera. Aí, filmando essa esfera, você tinha como resultado uma projeção que se encaixava na experiência do planetário, para ver um filme em 180 graus. Sim. Na minha época de criança, hoje em dia não tem mais, mas os parques de diversão tinham cinema 180 graus, que eram cinemas onde você via como se você estivesse num Tem uma quedinha. num ambiente Ó, circular, melhorou. é como se você absorvesse, né? Eu tirei o som aqui, espera um pouquinho. Deixa eu ver, fala aí para ver se eu ouço agora. Tá legal, tá ótimo. Alô? Não estou ouvindo nada. Tá ótimo. Tô lhe ouvindo. Não é que tem que rodar aqui. Agora foi. Tô lhe ouvindo. Ah, sim. É que eu tirei o meu headphone da onde eu estava. Agora deu um delay para mim. Mas tudo bem. Você estava falando do cinema 180 graus. Cinema 180 graus. Tem isso Aí também. você estava falando que você assistiu, né? Ficou horrível. Rapaz. Fica melhor aqui, mas aí dá um ecozinho na hora que eu ouço. DJ Ecozinho, conhece o DJ Ecozinho? De Angola? Não. Coloquem DJ Ecozinho no Facebook, vocês vão ver uma coletânea ótima dos discos de Angola. DJ Ecozinho, a diáspora reconhece. É muita carga no momento. Então, ok? Certo. Eu tinha mais uma pequenininha aqui. Pode fazer. Essa fotografia estereoscópica, assim, tem a ligação, por exemplo, qual é a ligação dela, por exemplo, com a holografia, por exemplo? É o 3D, não, estereoscópico é o 3D, é você usar a diferença de distância entre duas captações da mesma imagem para enganar o olho, porque o olho ele vê estéreo, ele vê a diferença de posição de cada olho é que produz um dos elementos da percepção de distância, de profundidade. Então, o estereoscópico é o 3D. Certo. E aí, apareceu um negócio aqui que foi eu mesmo que fiz. Tudo ok? Daqui a pouco a gente volta. Pode sair. Daqui a pouco a gente volta para a aula da tarde. Vou interromper a gravação, aula da noite. Tá ok. Obrigadão. Viu?